O Brasil, nesse sistema bolivariano, se acocorou internacionalmente, né? Tanto na América Latina quanto no mundo. Com a sua vitória, que há de vir, como que ficaria a nossa relação internacional? Olha, você tem que abrir o comércio com o mundo todo, partir para o bilateralismo. A própria Cristina Kirchner já vinha fazendo isso, ignorando o Mercosul. Aqui, por exemplo, a questão do Paraguai. No governo Lula, ele começou a construir uma linha de transmissão, né? Itaipu, Assunção. Vamos fazer realmente uma política de boa vizinhança, mas nós temos problemas de energia no Brasil. Então havia interesse do PT em transformar aqui uma América do Sul uma grande pátria bolivariana. Temos agora a questão das placas, estamos estudando com o partido lá, com o PSC, a questão das placas comuns aqui na América do Sul, que cada um tem uma coisa na cabeça, né? A mim passa uma coisa que não me interessa, eu acho que não nos interessa a placa de carro, né? Igual para todo mundo. O Paraguai vai começar a usar aquele excedente de Itaipu que nós compramos, o Paraguai vai começar a usar, talvez produzindo alumínio. Roraima tornou-se dependente da energia da Venezuela. Agora a Venezuela está com problema também. Então temos apagões quase que diários na Venezuela, além de uma energia de péssima qualidade. Mais ainda, lá tem o Rio Cotingo. Você poderia fazer até 3 hidrelétricas. Atualmente não pode porque encheram de índio à margem dos rios e demarcaram uma reserva indígena. O primeiro mundo, me desculpa aqui, age acertadamente, buscando nos inviabilizar. A área mais rica do mundo, daqui a pouco até, eu estou com 61, né? Eu espero não ver, mas existe a possibilidade de mais cedo ou mais tarde nós assistimos a independências dessas grandes áreas indígenas. Yanomami, Raposa, Serra do Sol, entre tantas outras. São as áreas mais ricas do mundo. Lá existem recursos minerais, fontes não renováveis, é óbvio, que não tem mais no primeiro mundo. Mais cedo ou mais tarde, eles vão explorar aquilo com a melhor maneira, tornando independente. Tem Yanomami que fala inglês melhor que a nossa professora dos nossos filhos de sala de aula. É um grande risco que nós corremos agora. O que acontece? O primeiro mundo está errado, eles estão defendendo do lado deles, igual a Malvinas em 82. A Argentina fez besteira, olha o que aconteceu. O inglês jamais vai abandonar as Malvinas, controlou o tráfico no Atlântico Sul, né? E nós aqui passou a ser problema. O que seria a solução para o mundo passou a ser problema para nós. Discutimos aqui, estamos discutindo no plano como agir nessas questões. Que se hoje em dia tu falar o seguinte: eu vou reduzir 1 metro quadrado na reserva Yanomami, se bobear, você vai encher de capacetes azuis lá o nosso norte e nordeste ali, ok? Então estamos discutindo no plano como a gente pode desbordar isso daí. Já temos 13% do Brasil demarcado como terra indígena. Olha o problema de Antônio e João. Por que tá? Eu que estou gravado na cidade, posso ficar até tranquilo, mas o coitado que está lá, que a família dele vem de mais de 100 anos, né, passando de pai para filho, e de repente você vê até a Força Nacional de Segurança transportando o índio para dentro da fazenda do cara. Assim fica difícil, tá, ok? Agora, o que nós precisamos saber, eu gostaria de saber por que o coronel da Força Nacional de Segurança, no momento do impeachment da Dilma, ele pediu para sair de lá. E como tem um coronel do lado, o que é comum acontecer com um coronel falando que estão saindo porque o governo tem escrúpulo, entre eles Dilma Rousseff. Ia pegar uma cana, certo, não? Eu como capitão pegaria também. Por que ele não foi preso? Não é que eu não estou dizendo que vai ser preso, não. Não foi porque ele poderia dizer para vocês que falta de escrúpulo. E o PP não ia correr esse risco. Ou seja, não existe patriotismo no nosso Brasil. Ok? Agora, repito a vocês, nossa, o governo, o presidente pode muito, mas não pode tudo. E nós, hoje em dia, não é apenas problemas internos, temos problemas externos também. Você imagina embargos em cima da gente. Porque a questão não só ambiental, existe aí uma psicose ambiental, tem que mudar isso aí. Também existe uma psicose higienista, existe uma psicose tocante a direitos humanos. Tudo aqui é direito do bandido. Inventaram aqui a audiência de custódia. Audiência de custódia, lá no Rio. Geralmente o policial militar leva o cara que matou, sequestrou, roubou, estuprou,
ele responde o processo, já começa a responder o processo lá, na frente do juiz. Porque o que interessa do juiz, que está lá na audiência de custódia, é se o marginal, né, ou o cidadão, né, foi conduzido com as normas legais até aquele ambiente. Se ele mostra um arranhão, tortura, e não é só isso não. Se ele chegar na delegacia e falar que foi ameaçado pelo coronel, pelo cabo, pelo sargento ao longo do caminho, também. Agora, o governo federal nosso, desde a FHC, deixou isso avançar. Nós temos que refluir isso daí. Obrigada, deputado. Ela tem direito, pela lei e pelo regramento que o Senado fez, e deixa o senhor Eduardo Cunha viajando nos aviões da FAB e obrigando os nossos oficiais da Força Aérea a bater continência para o marginal. Isto está completamente errado. O outro interesse é esse, é estrangeiro. É quebrar a lei do pré-sal, é permitir que a Argentina estabeleça bases militares norte-americanas no território contíguo ao Brasil, na Tríplice Fronteira, e em Ushuaia. É permitir, enfim, que o Brasil, destruir o esforço brasileiro de se reaproximar numa ordem, não é para brigar com o americano, a nossa amizade é aqui, no Ocidente, nossa tradição é com eles. Mas o Brasil não pode mais voltar à década de 50 e nós começamos a agir. Criamos o Mercosul, eu ajudei a fazer, eles estão destruindo. Eu ajudei a fazer, a minha assinatura está no Tratado de Ouro Preto, por isso que eu estou indignado. Estão dilapidando assim em 15 dias. O Serra já esculhambou a OCDE, já esculhambou a OMS, já disse que a política brasileira de relações externas... Mas, como você disse, o Serra é competente. Sim, a competência a serviço do mal e da entrega do Brasil aos interesses estrangeiros. Mas não é uma competência para fazer a economia voltar a crescer, para fazer o país voltar a andar? Sabe qual é a chance da economia brasileira voltar a crescer com esse receituário? Zero. Aliás, a minha crítica ao governo Dilma era essa. Porque, repare bem, o que é que está acontecendo, Mariana? Quando você arrocha, por exemplo, a outra providência do Michel Temer, que ele não sabe de nada, ele está assinando lá sem saber de nada, porque ele é um incapaz, só é um politiqueiro. Mas na hora que ele perceber o que é que está acontecendo, ele vai mentir para a Fiesp. Vem aí a CPMF. Anota aí o que eu estou lhe dizendo. Daqui 30, 60 dias, a CPM vai ser proposta. Mais um imposto. Mais um. Vem aumento da CID. Anota aí de novo que vai ter também. Tudo para passar no nariz do Paulo Scaff, da Fiesp, porque eles vão enganar, porque eles não são isso. E aí o que é que vem na prática? Eles estão fazendo uma pedalada fiscal que é obrigar o BNDES a antecipar em anos as parcelas que o BNDES deve para a União, ou seja, uma antecipação de receita, que é o que se chama pedalada fiscal. Mas, na prática, estão tirando 100 bilhões de reais do BNDES, que é o último lugar onde a empresa brasileira se financia. O último lugar onde uma empresa brasileira se financia, de alguma forma, é o BNDES, já aos trancos e barrancos. Com 100 bilhões, eles fecham o BNDES, que é a intenção. Tirar o Brasil do alinhamento com os BRICS, que é a reunião do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Isso permite criar um esforço de uma ordem internacional multipolar, não para a gente brigar com os americanos, volto a dizer, mas para a gente não agora ficar subordinado ao ditado estúpido do Fundo Monetário Internacional, que para financiar o Banco Mundial, as instituições de Bretton Woods, exige aquele receituário que agora eles mesmos estão escrevendo que é estúpido, que deu na crise de 2008. Pois bem, com os BRICS, com a CARF, que já está funcionando, o Brasil, enfim, o mundo pode ter alternativas de financiamento e de experimentalismo institucional, de desenvolvimento. Vai chegar uma hora que a economia do mundo, o mercado, que o dinheiro vai ter que parar de remunerar dinheiro. Dinheiro remunerando dinheiro, dinheiro remunerando dinheiro. Tem alguém pagando essa conta? Isso está perto. Por isso que o Brasil vai acabar. Por isso que o Brasil é uma das bolas da vez, a próxima é a Venezuela, e não gosto em nada do regime da Venezuela. Não me confundam. Porém, saibam os brasileiros, a Venezuela dá para nós, brasileiros, por ano, 5 bilhões de dólares de superávit em nosso favor. Milhares de brasileiros ganham sua vida desse esforço superavitário, extraordinário, que a Venezuela, em desfavor dela, dá em favor do Brasil, porque nós somos mais fortes, mais competitivos, temos indústria, eles não têm. E o petróleo agora despencou de preço e eles não têm mais nem como se sustentar. Portanto, não me confundam. Mas se o interesse nacional é as contas brasileiras sadias, a Venezuela é um dos nossos principais parceiros no mundo. E esse calhorda, né, já fez uma agressão que fez o embaixador da Venezuela ir embora do Brasil. E diz que agora acabou o negócio de tratar países do mundo
com interesses ideológicos. Quem é que está tratando o país com interesse ideológico? É quem fazia o Brasil ganhar 5 bilhões de dólares de superávit ou quem hostiliza o principal parceiro sob o ponto de vista econômico? E o segundo parceiro é a Argentina, no Mercosul, também sob estresse. É isso que está em jogo, turma boa. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo, mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão e somente uma, e uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Amanhã... Se ela voltar, vai ser um desastre. Não, não vai ser um desastre. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Ou se ela se comprometer a chamar novas eleições e pronto, botar alguém... Eu não defendo nada fora da legalidade. Sabe, eu tenho horror porque eu me vejo um dia assumindo uma responsabilidade dessa natureza com um país como o nosso. Nesses constrangimentos poderosos. Em 64, que foi ontem, os norte-americanos estacionaram porta-aviões ao longo da costa brasileira no Rio de Janeiro. Isso são documentos oficiais liberados hoje. O que eles estão fazendo hoje? Nós vamos esperar 40 anos para saber que eles estão financiando determinados grupos políticos. O Michel Temer tem que responder. Eu vou processá-lo. Assim que terminar o procedimento de impeachment, eu vou processá-lo por duas coisas. Vou pedir o impeachment dele e vou processá-lo por alta traição. Porque se for verdade que esse calhorda serviu de informante de informações sensíveis do Brasil para um órgão de inteligência estrangeiro, ele é traidor da pátria.